Essa é a última obra do Espírito Santo. Jesus condicionou sua vinda a esse mundo, lá em Mateus 24:14, com a pregação do Evangelho. Ele disse: será pregado o Evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então, e só então, virá o fim. O fim não vem enquanto esse Evangelho não for pregado. Agora, nós somos uma igreja com um pouco mais de 20 milhões de habitantes no mundo, 20 milhões de membros no mundo, e o desafio nosso são 7 bilhões de pessoas. Esse desafio nunca seria alcançado se não fosse um plano que Deus já tem estabelecido em sua palavra. E esse plano é a atuação final do Espírito Santo. Então, esse tema ele é importantíssimo para a igreja. E nós vamos conversar um pouquinho hoje, então, a respeito da chuva serôdia. Mas como é nosso hábito, nunca abrir esse livro sem antes orar, e oração nunca é demais, nós vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado por tantas coisas lindas que vimos já nesse final de semana. Por esses queridos irmãos que aqui vieram reunidos, por Tua palavra que tem sido aberta, pelos testemunhos, pelas orações, pelas músicas. Nós louvamos o Teu nome por isso. A presença do Teu Espírito em nosso meio produz unidade, produz amor, produz empatia, compaixão, e nós nos vemos como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E como membros desse corpo, se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. E nós queremos nessa unidade continuarmos crescendo em tudo no cabeça que é Jesus. Vamos abrir Tua palavra mais uma vez e vamos estudar um tema fundamental para os dias atuais. Que o Teu bom e Santo Espírito nos conduza mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos aqui esse texto de Joel, capítulo 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Versículo 28, Joel prometeu: vai acontecer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Vimos aqui que a chuva temporã caía para que a semente fosse lançada ao solo, e que a chuva serôdia caía quando o grão já estava quase maduro. Então o grão maturava e era a hora da colheita. A chuva temporã e chuva serôdia que caiu na Palestina tornam-se então símbolos, analogias da obra do Espírito Santo em dois momentos. A chuva temporã para fazer nascer a semente, e nós entendemos que o seu cumprimento foi lá em Atos capítulo 2, e agora a chuva serôdia para a colheita final. Vimos o cumprimento da promessa em Atos 2, 1 a 4, eu li esse texto com vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, o cumprimento da promessa foi no dia de Pentecostes. E você já estudou as festas em Israel. Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Haviam festas na primavera e haviam as festas do outono. Na primavera, celebrava-se, a primeira festa era a Páscoa, que marcava o início do ano religioso. Associado à Páscoa vinha a festa dos pães asmos, depois vinha a festa das primícias, e a quarta festa era a festa do Pentecostes. Essas eram as 4 festas da primavera. No outono você tinha a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. 7 festas. Todas essas festas apontavam para a obra do Messias.
para a sua vinda e sua obra. E elas tiveram um cumprimento messiânico. Das 7 festas, 5 delas tinham um dia marcado no mês. Páscoa, no 10º dia, ou no 10º dia do primeiro mês, você separa o cordeiro. No 14º dia do primeiro mês, você mata o cordeiro. No 15º dia do primeiro mês, coma a carne. Páscoa. Primeiro dia do 7º mês, festa das trombetas. Toquem o chofar. 10º dia do 7º mês, dia da expiação. Tinha dias marcados, mas havia 2 festas que não tinha dia marcado no mês, mas tinha na semana. Era a festa das primícias e a festa do Pentecostes. Essas festas só podiam ser celebradas no domingo. O povo de Israel, ao longo de séculos, celebrou essas 2 festas só no dia de domingo. Ela não podia ser celebrada outro dia. A festa das primícias tinha que ser no domingo imediato à Páscoa. Não importa, se a Páscoa caísse na segunda-feira, era só no domingo que eles iam celebrar as primícias. Se a Páscoa caísse na quarta, na quinta, não importa. As primícias têm que ser no próximo domingo. Tem que ser num dia de domingo. Por que isso? Por que não havia um dia fixo no mês para a festa das primícias? Por que tinha que ser num domingo? Porque no calendário divino estava marcado que seria num domingo que Jesus ressuscitaria. É por isso que ele é a primícia dos que dormem. Então a festa das primícias, ela se cumpre na ressurreição de Jesus. Assim como os primeiros grãos eram trazidos ao santuário para celebrar e agradecer a Deus pela colheita que chegava, Cristo ressuscitou como primícia dos que dormem. E ele não veio sozinho. É dito que quando ele ressuscitou, vários santos ressuscitaram com ele. E esses santos já foram para os céus, porque ele levou as primícias dos salvos. Então a festa das primícias tinha que ser no domingo, porque Jesus ressuscitaria no domingo. Aí, passada a festa das primícias, eles celebravam 7 semanas. E aí vinha a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes também era chamada a festa das semanas, porque eram 7 semanas. Se você sai no domingo e viaja 7 semanas, e aí a festa do Pentecostes tinha que ser no dia imediato, ou seja, no dia 50, ela também caía no domingo. Então, o Pentecostes só era celebrado no dia de domingo. Não tinha um dia marcado no mês, tinha um dia marcado na semana. Então, vocês vão celebrar a Páscoa, os pães asmos e as primícias. Primícias vai cair no domingo. Vocês vão contar 7 semanas, que são 49 dias, e no dia imediato, que é no dia 50, é o dia de celebrar o Pentecostes, que logicamente era um domingo. E por que a festa do Pentecostes tinha que ser no domingo? Porque foi marcado no calendário divino que o Espírito Santo viria também no domingo. E é por isso que a cena de Atos 2 acontece num domingo. Então o calendário divino foi perfeitamente cumprido. Jesus morreu por ocasião da Páscoa, ressuscitou no dia da festa das primícias, e quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos. Depois de passar com eles 40 dias e aparecer várias vezes para eles, disse assim: agora vocês vão ficar em Jerusalém e fiquem em oração, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos foram para o cenáculo. E quantos dias eles passaram escondidos no cenáculo em oração? Quantos dias foram no cenáculo? 10 dias. Então Jesus ficou 40 dias com eles, 10 dias no cenáculo, 50 dias. 50 dias após a Páscoa é o Pentecostes. Penta de 50, Costes de Páscoa. 50 dias após a Páscoa é o Pentecostes. Então todo mundo foi para Jerusalém no domingo
para celebrar o Pentecostes, e o que aconteceu? O Espírito Santo foi enviado. Aí as pessoas disseram, esse povo está bêbado? 9 da manhã já beberam? Pedro se levantou e disse, não, Atos 2, 15 a 17, eles não estão bêbados. O que vocês estão vendo aqui é o que prometeu o profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado. E aqueles discípulos amedrontados receberam o Espírito Santo, levantaram-se com autoridade, pregaram o Evangelho com autoridade, 3.000 se batizaram só naquele dia, o Evangelho continuou avançando, os discípulos continuaram pregando, curando, exorcizando, ensinando, a igreja saiu de 3.000 para 5.000, e no final do primeiro século, 100.000 cristãos, só em Jerusalém. Olha o livro de Atos. O livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. É porque é o Espírito quem lidera a igreja, é o Espírito quem envia, é o Espírito quem proíbe de ir, é o Espírito quem batiza, é o Espírito quem dá dons, é o Espírito quem repreende. É o livro de Atos do Espírito Santo. Então, o Evangelho só avançou no primeiro século porque veio a chuva temporã, prometida em Joel 2:23. E quando veio o Espírito, eles fizeram coisas extraordinárias. E eu tenho uma lista em casa de todas as pessoas que o Novo Testamento declara que eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Pedro, Paulo, Estevão, homens cheios do Espírito Santo. E é maravilhoso ler esses livros porque você percebe como que essas pessoas mantinham comunhão com o Espírito. A tal ponto, de certa vez, quando alguém tentou exorcizar os demônios, uns discípulos falsos lá, né? Os demônios disseram assim, olha, Jesus a gente sabe quem é. A gente também conhece Paulo. Mas quem são vocês? Vocês não têm poder. Quem são vocês? Aí você tem um Pedro tão poderoso, que a Bíblia diz que quando Pedro caminhava, aonde a sombra dele tocasse, os doentes eram curados. O povo sabia disso. E quando Pedro vinha passando, eles colocavam os doentes nas beiras das ruas. E aonde a sombra de Pedro tocasse, o doente era curado. Você tem um Paulo. Os demônios tinham medo de Paulo. Sabe o que é isso? O demônio tem medo de Paulo. A gente sabe quem é Jesus, a gente até sabe quem é Paulo. Havia tanto poder nesses homens que até a veste de Paulo era levada para curar os enfermos. Paulo não pode ir lá, me presta a sua túnica, Paulo. Ia com a túnica lá e o doente era curado. Mas isso foi chuva temporã. A chuva serôdia será mais abundante. Irmãos, mais abundante. Qual foi o propósito da vinda do Espírito Santo naquele momento? Pode passar. Atos 1:8 foi prometido e foi dito o propósito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito é dado para que você testemunhe, para que você diga para os outros aquilo que Deus manda que você diga. Pode ir? O Pentecostes, então, marca a dispensação do Espírito Santo. Naquele domingo, o Espírito Santo foi enviado à terra e começou o seu ministério terrestre. Eu gosto muito desse slide, porque aqui está o arco da igreja cristã. Começou com a chuva temporã e terminará com a chuva serôdia. É o arco da história da igreja cristã. A chuva temporã esteve caindo, está caindo por quase 2000 anos. E agora aguardamos as tempestades da chuva serôdia.
E ela vem para concluir a obra de Deus. Então, o que a Bíblia ensina sobre chuva serôdia? Vamos avançar. Ela vem para maturar o grão e propiciar a colheita. O que é a maturação do grão? É o caráter de Cristo reproduzido na vida de seus filhos. E esta reprodução do caráter de Cristo em nós só é possível pela obra do Espírito Santo. É por isso que é indispensável, imprescindível, a obra do Espírito Santo na chuva serôdia. Mateus 24, 14, eu já mencionei, o Evangelho tem que ser pregado para que o fim venha. Pode passar? E quando Jesus voltar, eu queria que você lesse comigo agora Apocalipse 14, 14. Olha que cena impressionante. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Quem é esse? Jesus. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão tem o quê? Uma foice afiada. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. O que eles mandaram Jesus fazer? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a cera da terra já amadureceu. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice e a terra foi ceifada. O que é esse ceifar? É o recolhimento dos salvos. Em seguida vem a vindima. O que é vindima? É o recolhimento dos ímpios, a destruição deles. Então, a Bíblia usa a analogia de uma colheita para falar da volta de Jesus. Jesus mesmo usou essa linguagem quando falou do trigo e do joio. Deixe que eles cresçam até a ceifa. Na ceifa a gente separa o trigo do joio. Na colheita, na volta dele. Então veja como a linguagem das chuvas é perfeitamente usada para descrever o final do plano da salvação. Jesus voltando e executando a colheita. Jesus condicionou sua volta à pregação do Evangelho, para isso virá a chuva serôdia, e em Apocalipse 18:1 é o texto principal no Novo Testamento da chuva serôdia. Que diz Apocalipse 18:1: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Quem é esse outro anjo? Esse é o quarto anjo. Porque em Apocalipse você tem a primeira mensagem angélica, a segunda e a terceira. No capítulo 18 você tem agora o quarto anjo. É o Espírito Santo. E ele vem para quê? Ele vem para dar poder à pregação das três mensagens angélicas. Então, a última mensagem que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus são as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Vamos relembrá-las brevemente, porque esse é o conteúdo da mensagem que nós temos que pregar como igreja profética. Apocalipse 14, 6 e 7, vem um outro anjo, o primeiro voando pelo meio do céu, tem um evangelho eterno, isso está conectado com Mateus 24, 14, o evangelho será pregado, o anjo tem o evangelho, para ser pregado a todas as nações, e o verso 7 diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu, e adorai aquele que fez céus, terra e mar, e a fonte das águas. A primeira mensagem angélica traz em seu bojo duas doutrinas fundamentais da Bíblia. É isso que temos que pregar. Qual é a primeira doutrina fundamental? Temei a Deus, dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. O juízo chegou. Quando chegou? Vá para Daniel 8,14, Daniel 9, 24 a 27. Essas profecias falam que o juízo seria a purificação do santuário. E essa purificação do santuário começou no dia 22 de outubro de 1844. Então Cristo, no ano 31, foi para o céu, enviou o Espírito. E lá no santuário, ele atuou como sacerdote, primeiro compartimento, sacerdote. 22 de outubro de 1844, ele vai para o segundo compartimento e ele começa a atuar também como sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrava em cena para executar juízo. Então ele começou o juízo. Quando acabar o juízo, ele volta para buscar os seus, aqueles que foram aprovados no juízo. Então, em 1844, começou a sétima igreja do Apocalipse. Como é que ela se chama?
E o que quer dizer a palavra Laodiceia? Povo julgado, povo do juízo. Por quê? Porque é o povo que começou no dia do juízo. É a fase da igreja em que agora o juízo começa no céu para definir quem vai ser salvo e quem vai se perder. É essa mensagem que a gente tem que pregar. Todo mundo um dia vai ser levado a juízo. E é verdade que nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras, porque as obras simplesmente evidenciam quem está salvo e quem está perdido. Somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. Há livros de registro no céu. Tudo que fazemos, falamos ou pensamos está escrito. Em Daniel 7, a partir do verso 9, o trono se estabelece, abriram-se os livros, começou o julgamento. Esse julgamento está acontecendo. Começou por quem? Pelos mortos. Se começou pelos mortos, qual foi o primeiro nome da lista? Abel. Começou lá, na terça-feira, 22 de outubro, com Abel. Aí veio o segundo morto, o terceiro morto, e foram passando. Em algum momento, o juízo tem que ser dos vivos. Ele tem que ir para quem está vivo. Acabando os mortos, é a vez dos vivos. Aí, em 1900, Ellen G. White escreveu assim: breve, não sabemos quão breve, o caso logo passará aos vivos. Ela escreveu isso há 122 anos atrás. Podemos estar no juízo dos vivos? Podemos. Podemos provar que estamos? Não. Mas é possível? É possível. Porque há 122 anos atrás ela escreveu: breve, não sabemos quão breve, o caso logo passará aos vivos. Agora, como que acontece o juízo de quem está vivo? Na infância, eles ensinaram para mim que era uma lista. E quando chegava o nome Arilton Cordeiro de Oliveira, o meu caso era julgado. E o meu caso era resolvido, para salvação ou perdição. E se eu fosse declarado salvo, eu ficaria tudo bem. Se fosse declarado perdido, eu podia estar vindo todo sábado na igreja, vivendo minha vida, sem saber que eu estava perdido. Mas me ensinaram errado. Como é que se processa o juízo dos vivos? Nós estamos sendo julgados a cada dia. E ontem, quando você foi dormir salvo ou perdido. Todo dia você dorme salvo ou perdido. Então, quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovaram. Eu tenho mais um dia de vida. Esse dia será um dia de escolhas, um dia de decisões. E são essas escolhas, essas decisões, a abertura ou não à ação do Espírito, é que vai determinar se eu serei salvo ou se eu serei condenado. E hoje há a possibilidade do meu nome, então, ser passado e ser fechado o meu caso? Há essa possibilidade. Mas essa possibilidade só acontece diante de alguns eventos. Quais são esses eventos? O primeiro deles, a morte. Então, se hoje você morrer, todo mundo quando morre, tem o seu caso selado. Quem morre, morre salvo, morre perdido, não tem como ser diferente. Então, a morte é um fim do juízo. Qual é o segundo evento que pode selar o destino eterno de alguém? Nós estudamos ontem à tarde. O pecado contra o Espírito Santo. Se alguém em vida comete esse pecado contra o Espírito Santo, e ele só pode ser cometido em vida, né? Na morte ninguém peca, né? Então, quando alguém que está vivo comete o pecado contra o Espírito Santo, o caso dele se encerrou. Ele já está condenado. E o terceiro evento é o próprio fechamento da porta da graça. Então, se a pessoa não peca contra o Espírito Santo e continua viva, o caso dela vai ser definido finalmente quando Jesus deixar o santuário. Apocalipse 22, 11. Aí quem está salvo continue a santificar-se, quem está perdido continue na prática da impiedade. Certo? Agora eu pergunto, o mundo cristão aí fora sabe disso? Eles estão pregando que não existe um juízo. E o texto base que eles estão usando é quando Jesus diz assim: aquele que tem o filho não entra, passou da morte para a vida e não entra em juízo.
Mas a expressão correta, a tradução não é juízo, é condenação. Essa é a expressão grega. Aquele que tem um filho passou da morte para a vida e não entra em condenação. Juízo ele tem que passar, porque Jesus falou e a palavra de Deus ensina que todo ser humano, Paulo disse, né? Não sabeis que haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que todo mundo dê razão do bem ou mal que fez por meio da carne? Jesus não falou que de toda a palavra frívola que disserem os homens, darão conta dela no dia do juízo? O juízo é uma doutrina bíblica. Eu tenho centenas de textos na Bíblia falando sobre o juízo. Ou a ideia, estou salvo para sempre. Quem ensinou isso? A palavra de Deus diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você tinha um rei Saul que foi ungido para ser o líder da nação e cometeu pecado contra o Espírito Santo. Ah, não, mas porque ele estava predestinado. Que predestinação é essa? A palavra de Deus é clara em ensinar que todos nós somos predestinados, sim, à salvação. Mas essa predestinação, ela não é irresistível, porque Deus criou o homem com algo que nós chamamos livre-arbítrio. E Deus não fere isso. Deus criou Adão e Eva e disse, não coma, se você comer você vai morrer. Adão tinha escolha? Tinha. Isso se chama livre-arbítrio. A palavra de Deus declara do Gênesis ao Apocalipse, eu ponho diante de você dois caminhos, o da vida ou da morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. Jesus falou do caminho largo e estreito, pega o estreito. Quem disse que não tem escolha? Quem disse que foi determinado lá no princípio e eu não posso fugir dessa determinação?